Investigado por suposta autoria intelectual das invasões às sedes dos três poderes em Brasília, Jair Bolsonaro poderá tornar-se inelegível. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, há 16 ações em tramitação na esfera eleitoral contra o ex-presidente. Na mais recente, Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e econômico e, se a corte seguir esse entendimento, a pena máxima é torná-lo inelegível por 8 anos. Especialistas ouvidos pela reportagem avaliaram como improvável a chance de prisão do ex-presidente, mas apostam em uma punição por parte do TSE. É o seu entendimento também, Kobayashi? É mais provável que haja a inelegibilidade, mas não a prisão do ex-presidente? É uma possibilidade mais fácil de acontecer, mas eu acho que não deveria, porque dessas 16 ações, a gente precisa se lembrar de quais são os motivos, os assuntos, os objetos de cada uma delas. E no pleito eleitoral, cada passo que o presidente Bolsonaro dava virava uma ação judicial. O Bolsonaro falava alguma coisa, virava uma ação judicial. E isso foi se colecionando, né, ao longo desses últimos meses aí, tornando o presidente Bolsonaro réu nessas ações todas no âmbito da justiça eleitoral. Uma coisa é essa possibilidade de torná-lo inelegível, que é uma tentativa, na verdade é um objetivo do governo petista, tanto que a gente está falando aqui que todo o discurso que o presidente Lula faz, os ministros fazem, é sempre olhando para trás, olhando para o Bolsonaro. Todos os fatos que o governo está se relacionando é olhando para trás, se lembrando do presidente Bolsonaro. Então é uma grande missão do petismo, né, do governo petista, colocar o Bolsonaro nessa condição de inelegível. E por que isso? Porque apesar desse silêncio nos últimos 3 meses, o presidente Bolsonaro ainda é o nome mais próximo de uma grande liderança da direita. Ainda é o nome que poderia fazer oposição com firmeza ao presidente Lula. Eu acho que o presidente Bolsonaro está numa situação de fragilidade política, perdeu muito nos últimos meses em razão do seu silêncio. A gente precisa se lembrar que em política não há vácuo de liderança, poderia ter administrado melhor o seu capital político, que não é pouco, mas ainda tem condições de se reerguer, de se reestruturar, de se cercar de pessoas que o assessorem de maneira mais assertiva, tanto na esfera política quanto na esfera jurídica, para evitar dar brechas que são extremamente bem exploradas pelos seus opositores, e só assim ele terá condições de se colocar em um patamar de oposição efetiva ao governo petista. Mas com todas essas ações aí, de objeto, de provas, a gente não tem como esperar juridicamente que haja êxito nessas tentativas. O presidente Bolsonaro não tem nenhum tipo de culpa em relação aos atos que aconteceram no dia 8. Ele poderia ter evitado desde o momento? Eu acredito que sim, mas daí para colocá-lo como um mentor intelectual dos atos de vandalismo, há um abismo gigantesco e que não se sustenta, não para em pé. A gente precisa se lembrar que em matéria criminal, especificamente, essa autoria mediata, o autor intelectual, ele tem que ter o domínio do fato com dolo, com intenção de causar o dano causado pelos executores. Então, assim, demanda uma instrução probatória muito complexa que a gente não tem em relação ao presidente Bolsonaro. Então, acho que se a justiça for feita com o que nós temos hoje, não há nem possibilidade de se tornar inelegível e nem possibilidade de ser responsabilizado criminalmente. E você, Zé, conta pra gente o que é que está sendo ventilado aí em Brasília sobre o futuro do ex-presidente Bolsonaro. Olha, eu tenho que avisar para o Kobayashi que aqui antes a gente discutiu e me perguntaram, né? Ainda o presidente Bolsonaro no exercício da função, Bolsonaro será preso? E eu dizia não. Com esses argumentos aí que você falou, nada no horizonte. E aí vinham sempre me falar, nós estamos vivendo uma época diferente, onde os processos e os inquéritos estão longe da realidade jurídica do país. Então, só se houver um distanciamento absurdo, né, abissal, mundo jurídico da realidade, é que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia ser preso. Não existe na visão jurídica, no mundo jurídico, nada que possa justificar minimamente uma prisão, ainda que preventiva, do presidente Jair Bolsonaro. Condenatória, aí fora de questão, não tem nenhum processo em vista que esteja mais ou menos nessa linha. Para se ter uma ideia,
os inquéritos e processos contra ele ainda não desceram, ou seja, não foram ainda para a primeira instância, o que deve acontecer. O que antes poderia ser uma grande preocupação, perder o foro privilegiado, veja que diferente agora é uma vantagem, porque ser julgado lá na primeira vara, ele terá direito à defesa, de conhecer o processo contra ele, de saber qual será o juiz, né? E depois direito a apelar. Né? No Supremo não se tem esse direito, porque é instância máxima, a última palavra, e os inquéritos estão muito confusos e às vezes as pessoas estão sendo acusadas sem saber de quê e não tem como se defender. No Tribunal Superior Eleitoral foram montadas várias estruturas de processos, né, que podem chegar à inelegibilidade e esta é a tendência. Aí há uma tendência muito mais forte e é o que se analisa por aqui, exatamente sobre esse efeito, né, lançado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro de torná-lo inelegível. E existem situações assim que deveriam ser arquivados de ofício. Por exemplo, o uso do Palácio do Planalto para fazer do Palácio da Alvorada para fazer aquelas lives que ele fazia religiosamente toda quinta-feira. O que acontece é o seguinte, isso já passou pelo Supremo. Quando alguém pega um imóvel funcional para morar, assina o contrato, o imóvel, teoricamente, é dele, né? A posse é dele, não é da União, assim como quando você aluga um apartamento, o dono, naquele momento, não é dono, você tem a posse, né? O dono, para visitar, está geralmente nos contratos, tem que marcar dia, data e hora e você concordar. Então, o Palácio da Alvorada era a residência oficial de Jair Bolsonaro, ou seja, da família, não era um imóvel funcional. E estão dizendo que ele usou um imóvel público para fazer as lives, que tinha uma parte de campanha ali. Então, assim, tem argumentos grotescos, mas tudo isso no TSE pode levá-lo à inelegibilidade. Eu acho estranho esse medo que se tem, né, da possibilidade do presidente Jair Bolsonaro ser candidato em 2026. Pavinato. Olha, Trindade, tem só um pequeno detalhe. O TSE não é um tribunal como os outros tribunais. Ele é um tribunal que, diferentemente dos outros, né, da primeira instância, da Justiça Estadual ou até mesmo da Justiça Federal, os tribunais de justiça, o STJ, o TST, até mesmo o STF, o TSE tem uma função normativa fática, que é uma reminiscência da lei eleitoral que vem da época do regime militar. E nesse caso, como nós estamos tratando da eleição presidencial e como nós estamos tratando de ataques, inclusive ao próprio TSE, é bem provável que o TSE ele fique com a competência para conhecer e julgar dessas ações que são propostas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo tendo ele saído do cargo. Mesmo que ele não tenha mais foro privilegiado, é da competência do TSE. É da competência do TSE conhecer e julgar desses casos. Até porque o TSE ele tem uma jurisprudência bastante nebulosa e até mesmo bastante diferente do próprio STF. É uma loucura conhecer toda essa jurisprudência, as regras próprias que não se replicam, não se tem semelhantes nos outros tribunais. Bom, ele está sendo aqui acusado de questões penais, civis, administrativas, 16 ações ao todo, e cabe lembrar que a primeira delas foi em julho do ano passado, julho de 2022, do PDT, né? Dizendo que ele ataca o sistema eleitoral. Eles apresentam essa ação, não tem prova nenhuma, né? Estavam esperando provas. Isso causa mais revolta ainda. Enquanto umas ações chegam, são indeferidas de plano, por imprestabilidade de provas, e se condena quem entrou com essas ações a pagar uma multa por litigância de má-fé, nós temos aí várias ações que chegaram ao TSE sem o substrato das provas e que estão lá. Por exemplo, agora é que essa ação do PDT, de julho do ano passado, começou a andar porque se juntou a ela a minuta que estava na casa do Torres.
Então, veja essa discrepância de tratamento. E também tem uma outra questão que a gente tem que se atentar. Uma coisa é você liderar os atos criminosos de 8 de janeiro. Outra coisa é você incitar um crime, qualquer crime. Para que ele seja condenado como um líder das manifestações criminosas do dia 8 de janeiro, precisa se provar que ele participou efetivamente da organização e canalizou tudo para que pudesse acontecer aquele espetáculo de horrores que a gente viu. Outra coisa é ele ter falado coisas antidemocráticas que pudessem inspirar os criminosos, os vândalos, a estarem lá no dia 8. Mas entre uma coisa e outra, como sempre diz o Kobayashi, há um abismo imenso. Por quê? Se pelo conjunto da obra ele eventualmente seja condenado por incitação ao crime, Lula também poderá eventualmente ser. Por exemplo, a economia em frangalhos, o povo sai em manifestação contra Lula, um impeachment começa e os militantes de Lula vão e causam algum alvoroço, quebram alguma coisa, confrontam o parlamento que está em processo de impeachment contra Lula. Aí Lula também poderia responder por ter incitado esses crimes, porque a gente está falando do conjunto da obra. Isso não cabe em direito penal. Isso é bizarro para um Estado democrático de direito. Mas, como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para amadores. Agora, Kobayashi, você falou agora há pouco no primeiro comentário sobre não haver vácuo de poder, né? Não haver espaço vago na política. Diante dessa possibilidade que vai se desenhando da perda dos direitos políticos do ex-presidente, será que começa também uma corrida no próprio campo conservador, no campo da direita, para tentar ocupar esse espaço que pode vir a ser deixado pela retirada dos direitos políticos do ex-presidente Bolsonaro, Koba? Eu acredito que sim, mas eu não vejo ninguém com condições nesse momento de se equiparar do ponto de vista da importância, da relevância ao presidente Bolsonaro como líder do espectro conservador. Ele ainda é, e com muita distância, a pessoa que tem mais condições de ser esse líder dessa direita organizada, né? Mas ele precisa abraçar porque o tempo vai passando e ao longo do tempo vai ter, claro, pessoas interessadas nisso. Eu queria só fazer um comentário, Vitor, a respeito dessa possibilidade, né, de perda dos direitos políticos e de prisão do ex-presidente Bolsonaro. Quero dar um exemplo que já foi trazido aqui pelo Zé Maria, que uma das ações que diz que ele abusou do poder foi o fato de ter feito live no Palácio da Alvorada, né? Gente, a gente tem na legislação eleitoral algumas exceções às regras gerais. Qual é a regra geral? Que você, quando vai se candidatar a determinado cargo, você precisa abrir mão das suas funções públicas. Assim acontece, por exemplo, quando um governador quer ser candidato a presidente. Tem lá o tempo de carência, né, se assim a gente pode dizer, que ele precisa se desligar do serviço público para se dedicar exclusivamente à candidatura. Essa é a regra geral. Mas as exceções estão justamente nas candidaturas à reeleição. Isso entrega uma mensagem para o cidadão. O legislador, quando ele autorizou que o presidente que é candidato à reeleição, o governador que é candidato à reeleição, o prefeito que é candidato à reeleição permaneça no cargo, o legislador está dizendo que o presidente, o governador, o prefeito, essas funções especificamente, que são os cargos majoritários, essas funções podem continuar usufruindo não só dos deveres de gestão da coisa pública, mas também dos direitos. E aí é uma obviedade que o presidente Bolsonaro poderia fazer a live de sua residência oficial, porque a lei o autoriza a continuar na função pública que exerce, mesmo sendo candidato à reeleição. Então a gente tem uma situação de excepcionalidade que a lei autoriza. Então não para em pé essa possibilidade de torná-lo inelegível por abuso de poder, porque abuso de poder não há. Há, na verdade, um exercício de direito. Em relação à responsabilidade criminal que querem atribuir de toda forma ao presidente Bolsonaro em relação aos atos do dia 8, a gente precisa se lembrar que essa autoria intelectual que estão imputando a ele, no Brasil, no direito brasileiro, se daria por uma teoria que é a mais aplicada, inclusive nas cortes superiores, no STF, no STJ,
com alguma crítica específica à forma como o STF aplica essa teoria, mas é a teoria do domínio do fato, que ficou famosa popularmente na época do Mensalão. E a teoria do domínio do fato diz que aquele mentor intelectual, ele tem que ter o domínio inteiro do fato, domínio integral. E domínio não é influência, domínio é domínio integral a ponto de ter possibilidade de interromper a qualquer tempo o ato executor à distância. E é só fazer uma análise muito básica em relação aos atos que aconteceram no dia 8. Será que o presidente Bolsonaro, esse tempo todo, não tendo dito nada, teria poder de interromper a qualquer momento os atos depois de terem sido iniciados os atos executórios? Mas é claro que não. Então a gente tem, assim, no direito, uma leitura muito fácil de que não há responsabilidade criminal alguma a ser imputada ao presidente Bolsonaro. Isso seria para colocá-lo como um mentor intelectual e, portanto, autor do fato. E as outras formas de participação seriam de instigação e de auxílio. A instigação, ela precisa ser ativa, ela precisa ser um ato, um incentivo. E aí fica muito difícil e é preciso fazer uma ginástica jurídica muito grande para dizer que o silêncio é um incentivo a qualquer coisa. É preciso fazer um esforço terrível do ponto de vista jurídico para dizer que o silêncio está instigando alguém a cometer determinado crime com determinada finalidade. Além disso, a outra forma de participação, que seria o auxílio, demanda prova. Prova do quê? De financiamento, de auxílio, de que este partícipe estivesse dando condições financeiras, estruturais, para que os executores realizassem os atos criminosos tal como realizaram. E com também nexo de causalidade, de dolo, de intenção. E isso, em relação ao presidente Bolsonaro, também não existe. Então, assim, é uma análise muito rápida, muito resumida, para mostrar que, juridicamente, não para em pé nem a possibilidade de ineligibilidade e nem a possibilidade de responsabilização criminal. É realmente uma tentativa de todo jeito, de toda forma, de querer colocar o presidente Bolsonaro nessa condição de criminoso. Diga lá, Pavê. Nos atos do dia 8. Já tem, então, todos os neurônios batizados de Daiane dos Santos, então, né? Exato. É muita ginástica. É muita ginástica. É muita ginástica.